dialética e história. Por que quem vive o presente perde o conceito de história? E a importância da história. Vocês estão cansados, com sono, estão dormindo? Repara que eu não durmo quando eu falo. Porque eu tive um professor tão monótono que ele se dormia na aula. E acabava dormindo, ele e todos nós juntos. Mas eu não deixo vocês dormir, eu dou os gritos de vez em quando eu vejo umas caras meio tontas, assim, cabes tontas, aí eu, dou uma bordadazinha. Então voltamos de novo. Por que quem é presentista perde a noção da história? História é precisamente memória do passado, que ilumina o presente para que eu projete o futuro. Isso é história. Memória do passado. Estou lá em Caratinga, a história da cidade, a paróquia, o que é isso? Para quê? Para iluminar a minha catequese hoje. Eu, catequista hoje, 2012. Mas para que eu pense essa catequese, não para 2012, 14, 18, que essas crianças vão crescer. Então esse é o percurso. Olha, se eu só vivo o presente, não existe passado, não existe futuro. Então, eu sou míope. Eu sou míope. É como se alguém andasse só olhando para onde está o pé. Não consegue, a gente precisa sempre dar uma olhadinha assim de banda. A história é um olhar de banda. Banda para trás, banda para o presente e para o futuro. Então, o que é importante é que nós comecemos e trabalhemos com os jovens a perspectiva de futuro, para superar o presentismo. E recordar a história, o passado. O passado. O que nós, o passado da sua cidade, da sua família, do nosso estado de Minas, do Brasil, da América Latina, do mundo, também da igreja. O passado nos dá luz. Não para repetir e copiar. Isso é conservadorismo. É só para iluminar o presente e projetar o futuro. Nós não vamos repetir o passado. Nunca. Isso é conservador. Os padres tinham colarinho, vamos botar colarinho. Não. Por que eles usavam colarinho? Isso não interessa saber. Para usar, mas não usar. A história é para isso, gente. Para muita coisa nós não fazemos. Aí ela que nos diz que nós não devemos fazer. Porque a gente aprende. É isso que é fantástico. A gente então aprendeu no passado de uma maneira crítica. E o que é o crítico? Eu gostaria de quadro negro, mas não tem, então o quadro negro é minha mão. Esqueci. É, porque eu sempre faço uns desenhozinhos. A posição crítica para mim, eu vou usar uma palavra feia, depois eu vou traduzir. Não é difícil o que eu estou falando, então não dá para entender? Eu vou usar a palavra feia é dialético. O que quer dizer dialético? Quer dizer o seguinte, que eu olho para o passado e me pergunto, o que desse passado é válido ainda hoje? Afirmo, mais vezes mais. Então eu avanço, porque eu afirmo o positivo. Agora, o que do passado é negativo? Agora vocês vão entender uma coisa que eu gosto muito de dizer. Criticar o negativo é positivo. Menos vezes menos? E o pessoal não sabe disso. Aritmética, gente. Eu fico bobo. Ele é muito crítico, porque ele é positivo. Agora, criticar o positivo, mais vezes menos? Horroroso, né? Guarda isso, gente. Quando chamarem vocês de críticos, se vocês estiverem criticando uma coisa negativa, vocês não são críticos negativamente, são ser positivos. Menos vezes menos é mais. Diga na cara do pároco isso. Você não aprendeu aritmética? E o senhor que está criticando o positivo que é ruim. Menos vezes mais é menos. Nós leigos que estamos tomando consciência, eu critico isso é horroroso, porque mais eu estou criticando. Menos vezes mais é menos. Isso que é dialético. Dialético é afirmar o positivo, negar o negativo, vai ter uma coisa nova ainda. Criar uma coisa para frente.
é o futuro. Se vocês tiverem essa atitude catequética, garanto que a igreja caminha. Garanto que ela caminha. Agora precisa ter coragem. Agora, negativo, eu afirmo, medo vezes mais. Coisa horrorosa, né? Aí fica no negativo. É isso que é ruim. Afirmar o negativo é negativo, gente. Só se avança negando o negativo, criticando o que é criticável, assumindo o que é positivo e criando o novo. Então é isso que no fundo Jesus fez. Quando ele olhou para as leis de Israel, ele não as criticou, aquelas bonitas. Ele frequentava a sinagoga, ele foi ao templo. Ele rezava de noite. Agora, o formalismo, que era negativo, criticou. E nisso ele foi positivo. N vezes menos mais. A liberdade cristã, a liberdade criativa, a liberdade litúrgica, a liberdade de ação. Isso é de Jesus. Então, menos vezes menos é mais. Então, essa seria a primeira coisa que nós teríamos que passar para os jovens. Que olhando para a história, eles deviam criticar o negativo, afirmar o positivo e criar. Agora, se só vive o presente, você não cria nada. Não é capaz de criticar nada. Aí você é engolido, é envolvido pela grande cultura de massa. O que faz a cultura midiática, vocês não têm ideia. Ela é o anestésico maior que existe. Os BBBs que vão começar agora, os bebezinhos vão começar agora, tem um bebê com 3 Bs, né, que vai começar daqui a pouco, né? Dizem que vai começar, nunca vi na minha vida, mas o cara diz que é muito interessante. Esses bebezinhos deixam esses bebês mesmos. Fica embebeza todo mundo. Por quê? Porque aliena. O que é alienar? Alienar é não pensar o presente, o passado e não projetar. Isso que é alienar. Nada mais que isso. Estou alheio. Eu vivo num mundo que não existe, porque eu não sei o que aconteceu antes. Nem critico, nem aceito. Então eu vou engolindo o que me passa. Se por acaso me passa uma coisa boa, eu como uma coisa boa sim. Nem tudo que se passa é ruim, mas só que eu não sou crítico. Portanto, eu não sou capaz de afirmar positividade e negar negatividade. E também nunca pensar que uma realidade é totalmente negativa. Não há uma realidade só negativa, mas também não há nenhuma realidade só positiva. Toda realidade urbana é ambígua. Toda. Inclusive as espirituais. O nosso comportamento, nossos padres, bispos, papas, todos nós somos ambíguos. Todos, sem exceção. Vocês têm que criticar. A minha teologia é ambígua, sim. O negativo vocês têm que criticar. E o positivo vocês têm que afirmar. Nenhum de nós, só a Beata Virgem Maria e os devotos de São José colocam o São José também. Mas Nossa Senhora e Jesus são os 2 únicos seres humanos que não foram ambíguos. Jesus, porque é o Filho de Deus. Maria, porque teve o privilégio de receber uma graça que a fez só de Deus. E o Frei Boff coloca São José também. Vocês podem colocar São José e coloca a Trindade terrestre e a Trindade celeste. Mas deixa a devoção de São José. Mas todos, até os santos, têm suas ambiguidades. Por isso nós não podemos nunca pegar uma realidade como totalidade. É isso que eu chamo de uma verdadeira catequese. Olhar. Uma celebração, por exemplo. Vamos ver o que eu posso melhorar. O que eu posso fazer para que ela seja mais vivida, mais experimentada. É enorme liturgia. Calma, enorme. Mas em que ela é positiva? Em que ela é negativa? Nego. Em que ela faz mal? Nego. Isso não é criticar, não é rebeldia, isso é avançar. Eu sou meio louco, né? As coisas que eu falo são perigosas, né? É que vocês não percebem, né? Diz que sou muito pior que o Boff. Isso chegou, por que não te condenaram? Você é muito pior que o Boff. Não sei por quê, porque sou mineiro. Mineiro é jeitoso, uso tendência. O que eu falei, alguém pode criticar? Não. Então, é só viver. É só viver, ué. Perguntar por que nós não criticamos o negativo, que é positivo. Tirem da cabeça que criticar é negativo. Tire isso da cabeça. Esse catequista é muito negativo, ela critica muito. Depende, se critica o que é bom é ruim. Mas se critica o que é ruim é ótimo. Não é isso? E a aritmética, gente, do curso primário. O
professorinha lá que botava com a régua assim, menininho, pensa, mais, ai meu menino, é isso. Aquela professorinha ensinou uma dialética fantástica, só que nós nunca pensamos a fé, a religião, nosso comportamento, a nossa catequese. Essa é a primeira. Segunda das tendências pessoais. Agora eu vou pegar uma acadêmica. Eu vou até às 8h30, né? Depois meia hora para perguntas e responderemos. Não vou falar só um pouquinho, só para animar vocês, vem aqui só para gozar, para vocês rirem, alegrarem, ou que vocês vão estudar depois, com gente séria, né? Não é comigo, não. Agora a catequese escolar. O que eu acho importante hoje? Qual a grande mudança? A grande mudança é na maneira de aprender. Como toda realidade humana é ambígua, tem positivo e tem negativo. Vou pedir 6 minutinhos só. O presentismo tem algo de positivo? Tem. Porque se eu vivo só no futuro, eu não vivo. Eu preciso viver o presente. Então, ele tem algo positivo. Agora, viver só o presente, aí eu nego a positividade da história, assim por diante. Então, menos. Agora também, qual a grande diferença na pedagogia e a tendência, na verdade? Então, há toda uma pedagogia que é a pedagogia que Paulo Freire chamava, criticando, de bancária. Que tinha muito aspecto positivo, não é só negativo, não. Nós aprendíamos muita coisa. A minha geração aprendia muito. E até de memória. Quando nós éramos jovenzinhos jesuitinhas, bonitinho, cabelo preto, inteligente, sabe o que a gente fazia? A gente ia todos os dias, e nós até graça, exercício de memória. Nós decorávamos discurso inteiro de Cícero, em latim, com os coitados da Brutéria, Caterina, paciência nossa, condiu, etranata, chegava na aula, o professor Antônio, a gente levantava, condiu, José, nós decorávamos. Todo dia. Todos os dias, durante 5 anos eu decorei. Ninguém faz hoje isso. Positivo e o negativo. Positivo. Sem memória nós não pensamos, gente. Eu só sou capaz de pensar porque eu tenho muita coisa na cabeça que eu vou ligando. Mas não tem por onde. Porque eu não posso ficar no Google o dia todo. Google, memória, só se eu levando meu computador, mas eu não penso. Eu só sou capaz de pensar se eu tiver muitas coisas na cabeça e tentar ver como elas se articulam. Por isso eu escrevi um livro que eu chamo Em Busca de Lucidez. Foi um esforço que eu fiz de tudo que eu quase me tinha na cabeça, tentar relacionar. É só pensar, nada mais. Pensar é relacionar. Pensar é relacionar. Não é repetir isoladamente. Então, o exercício de memória, enquanto eu repetia, ainda não era pensar. Mas se eu tinha 2 coisas na memória, ligava as 2 coisas e começava a pensar. Vou repetir. Eu acho que essa reflexãozinha pode servir para vocês, catequistas. Se eu aprendo 3 coisas de memória só, não é pensar. Então a criança aprendeu 3 coisas. Ela não aprendeu a pensar. No momento que você ajuda a relacionar as 3 coisas, ela começa a pensar. Mas se não tiver na cabeça as 3 coisas, nem pode começar a pensar. Então, 3 passos. Primeiro, ter o saber. Segundo, relacionar o saber. Isto é pensar. Se eu não tenho, eu não penso. Olha, se eu só tenho as coisas, informações, Google-mente, eu não penso. Porque eu confio. O Edivaldo me contou que, às vezes, nas aulas, ele escrevia no quadro, o menino pegava o celular dele e fotografava. Aonde que é a memória dele? No celular. Mas o celular não pensa, reparou? Ele apita. Mas não pensa. A gente ouve o celular tocando em muitos lugares, mas nunca ouve o celular pensar. Agora, para eu pensar, eu preciso ter algumas coisas na cabeça. Mas não aprender só de memória. Isso não adianta também. Então, aquele catecismo, quem é Deus? Não serve. Porque ali não nos ensinavam muitas vezes a relacionar. Mas se nós,
julgamos com esses dois elementos, aí nós fazemos uma catequese.